Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre como a inteligência artificial vai salvar o Natal. É isso. Grandes cadeias de suprimento que têm sofrido bastante foram testadas com uma técnica de Digital Twins feita por inteligência artificial. A gente vai explicar essa história toda e entender como a inteligência artificial vai salvar as cadeias de suprimento. Mas antes, claro, quero falar sobre as nossas assinaturas. Tem muita coisa legal feita somente para quem é assinante. Você pode conhecer os nossos planos em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, nos últimos 2 anos, especialmente, claro, por causa da pandemia, a cadeia de suprimentos do mundo teve uma série de problemas. Agora, a gente tem os Digital Twins, são recursos que parecem uma maneira de ajudar a resolver esse problema. Essas ferramentas não apenas podem prever interrupções no futuro através das análises preditivas, mas também podem sugerir o que fazer a respeito e podem testar a capacidade limite das cadeias atuais. Então, as empresas que estão desesperadas, lutando contra esse colapso do modelo just-in-time de entregas e de supply chain, estão tentando encontrar uma solução para criar um balanceamento entre o que se chama de resiliência e eficiência. Queria pedir para você falar um pouquinho sobre os Digital Twins e o problema em si, e depois chamo o Aros para falar da solução. André, os gêmeos digitais, como o nome já diz, é uma representação de algo que existe de verdade no mundo físico em ambiente virtual. Vou dar um exemplo. A gente pode, por exemplo, monitorar um avião. Um avião hoje ele é todo computadorizado, ele tem sensores nas asas, nos motores, nas rodas. Dá para, em tempo real, se o avião, por exemplo, estiver conectado pela internet, via satélite, ele pode enviar essas informações em tempo real para uma base aqui na Terra e a gente vai poder ver a representação desse avião. Na verdade, o que a gente está querendo ali é o comportamento dele em tempo real. Se tiver alguma variação, nós saberemos imediatamente o que está acontecendo. Nós podemos aplicar esse conceito para tudo, inclusive para cadeias de produção. Você estava citando aqui o modelo Just-in-Time, que é bem antigo, é lá dos anos 70, um modelo japonês que tinha como objetivo principal não acumular estoques. Estoque é uma coisa cara, né? Você armazenar produtos para vender quando alguém quiser comprar, isso demanda tempo e dinheiro. O que se começou a fazer lá atrás era, eu só vou produzir à medida que alguém encomendar esse produto. E aí a cadeia andava. Isso foi, obviamente, se tornando mais complexo. Hoje em dia, você tem essas cadeias que antes eram regionais no mundo inteiro. Você monta um equipamento numa determinada cidade de um país com peças de cidades do mundo inteiro. E isso se dá quase que em tempo real. Imagina agora Black Friday, Natal. Todo mundo vai começar a comprar o tempo inteiro. Se você conseguir, de alguma forma, se antecipar a esse movimento, sabendo o que essas pessoas vão fazer, obviamente você vai encomendar produtos, peças, o que for possível, para que no momento em que a pessoa apertar o botão, você entregue a ela da maneira mais rapidamente possível. No caso, o que aconteceu aqui na pandemia foi um estrangulamento, várias partes desse processo globalizado pararam por conta da pandemia, mas mesmo agora com esse retorno, é muito difícil você organizar o mundo inteiro e está todo mundo disputando esses mercados, essas peças, esses insumos. Então, se eu consigo simular o que vai acontecer, e eu posso fazer isso, como eu falei, por sensores, mas eu também posso incluir outras coisas. Posso incluir o comportamento do consumidor. Eu posso, por exemplo, pegar as últimas Black Fridays e ver que o consumo, sei lá, as compras aumentam 30%, 50%.
Então eu já vou aumentar em 50% a encomenda de determinados equipamentos. Eu posso colocar variação climática. Bom, se no verão as pessoas consomem mais determinado produto, eu também vou encomendar mais peças. E por aí vai. Então, como você falou, André, a gente sai de algo preditivo, analisando o passado, mas essas tecnologias já começam a dizer assim, olha, já me antecipei, já estou vendo lá na frente o que vai acontecer, portanto, faça isso. Esse é o nível de sofisticação que a gente chegou hoje de inteligência artificial e gêmeos digitais. Aros, do ponto de vista prático, o que dá para uma empresa fazer com inteligência artificial para ajudar a melhorar a sua cadeia de suprimento? Que tipo de solução, como a inteligência artificial tem de fato ajudado nesse processo? O que é interessante a gente perceber que, primeiro, é a capacidade que a empresa tem de fazer essa gestão dos dados dela, né? Todo esse cenário que o Rafa coloca, ele está baseado em uma capacidade bem importante de aferir esses dados. O ponto de partida, portanto, é começar pelos processos. Dentro de casa, as empresas estão organizadas e elas conseguem conectar todas as interfaces, ou seja, todos os elementos da cadeia, desde o cara que está entregando lá na última milha até o armazém, está todo mundo integrado. Esse processo é a base para que se comece a trabalhar a inteligência artificial, para que você comece a treinar esses modelos de inteligência artificial. E aí você tem o Digital Twin, esse termo que o gêmeo digital, vamos dizer assim, esse termo que se tornou bastante importante para desenvolver esses modelos e fazer a criação desses parâmetros, extremamente baseado nessa capacidade de gestão de dados. Se a gente for pegar talvez um dos melhores exemplos para isso, a gente está falando da Amazon, que tem uma capacidade analítica muito grande, porque ela faz uma gestão dos dados muito complexa, uma gestão sofisticada desses dados, que permite, por exemplo, fazer com que ela ganhe em vendas, tem um aumento nas vendas, porque ela diminui o tempo de entrega. Ou seja, ela vai trabalhando a baliza dela. Quanto menor o tempo, menor o tempo para entrega, maior a atratividade desse meu produto para o cliente, e aí ela vai estabelecendo esse parâmetro. E ela consegue gerenciar isso por causa da capacidade de gestão de dados. Eu acho que esse, no fundo, é o primeiro passo. Muitas empresas, claro, vão precisar de ajuda nesse processo, porque não tem uma capacidade como a Amazon, né, para fazer essa gestão. Mas elas vão ter de trazer parceiros, vão ter de rever os seus projetos e etc. Agora, a gente já falou aqui, a gente já discutiu isso em várias oportunidades, há vários artigos, inclusive, no nosso site, que fazem referência a esse ponto, que é o seguinte: está cada vez mais fácil contratar essas soluções. Ou seja, as empresas que não adotam essas soluções simplesmente porque reconhecem uma dificuldade num primeiro momento ou não veem um retorno de pronto, elas estão fechando os olhos para algo que já está acontecendo. É mais simples contratar essas soluções, elas estão sendo fornecidas via nuvem, são infraestruturas que não demandam mudanças na estrutura física da empresa, muitas vezes. Tudo pode ser feito e aplicado com base numa gestão inteligente, em mudanças nos processos. Tudo está baseado em dados. E aí depois a gente vai escalar para esse ponto da inteligência artificial. Os principais players sabem trabalhar com os dados. E aí, em segundo lugar, eles conseguem adotar tecnologias e criar um processamento para essas inteligências artificiais que estão sendo aplicadas, de modo que eles ganhem escala, porque o volume de dados, à medida que você trabalha com um volume grande de operações, também é muito grande. E aí eles conseguem dar vazão a tudo isso. Rafa, falando sobre a vazão e a nossa capacidade de gerenciar essa história toda, à medida que a gente tem visto a recuperação das economias, a gente vem acompanhando em paralelo um aumento dessa crise da cadeia de abastecimento no mundo todo. E isso vem à tona como um dos maiores desafios para que os governos enfrentem. A gente tem um problema
de fabricação de automóveis, tem as questões de distribuição entre portos, tem as questões de ferrovias, preços de combustível, enfim, uma série de problemas acontecendo sistematicamente ao mesmo tempo. Essa questão agora vai aumentando, porque à medida que o Natal se aproxima, é natural que a demanda aumente ainda mais, e ali a gente tem visto alguns movimentos acontecerem. Na semana passada, os funcionários da Casa Branca disseram a Reuters que alguns americanos podem enfrentar preços mais altos e prateleiras mais escassas nessa época do ano, e que o governo Biden está tentando ali aliviar o bloqueio nos portos. Você acha que a gente vai, diante desse contexto, ter um movimento de inflação e perda de poder de compra no mundo todo? No Brasil a gente está vivendo isso por outras tantas razões, mas você acha que você vê isso como uma questão global? E, além disso, a tecnologia pode ajudar a diminuir esse problema? André, é inevitável. A questão é, hoje o mundo está mais digitalizado, então, no que diz respeito especificamente a chips, por exemplo, eletrônicos, antigamente você só via chip eletrônico num computador, hoje você vê chip eletrônico num carro. Qualquer carro, por mais básico que seja, tem um monte de componentes eletrônicos. Mas o que acontece é que a competição se tornou mais global. Da mesma maneira que as cadeias de produção se tornaram mais integradas, a competição também. Nunca foi tão fácil comprar algo do outro lado do mundo. Você aperta um botão no teu smartphone e daqui a pouco as grandes empresas da Ásia, por exemplo, estão fazendo campanhas massivas para entrar no Brasil, fretando aviões para entregar cada vez mais rápido. Logo, a competição é global. Obviamente, vai vencer quem pagar mais caro por isso ou quem tiver esses recursos em solo. No caso especificamente aqui do chip de computador, o mundo depende da Ásia. Os asiáticos são os maiores fabricantes de componentes eletrônicos do mundo. Já existe, por exemplo, nos Estados Unidos, um movimento pedindo ao presidente Joe Biden que invista, crie novas fábricas, dê um jeito para que os norte-americanos não fiquem dependentes da Ásia. Então, eu acredito que quem puder, quem tiver dinheiro, vai bancar uma verticalização, uma volta, quase que uma volta ao passado de uma regionalização, pelo menos para componentes mais importantes. Mas, no geral, não tem jeito. É o mundo todo competindo com o mundo todo 24 horas por dia em tempo real. Aros, o Rafa trouxe a questão da tecnologia e da competição, que evidentemente deixa toda essa questão bastante acirrada, mas eu fico pensando o que a gente vai fazer para resolver. No longo prazo, evidentemente, essas questões tendem a melhorar. A minha dúvida é, Carlos Aros, ainda piora antes de melhorar? E, além disso, a gente vai ter mão de obra para ajudar ou a falta de mão de obra é um problema adicional a uma situação que já é complexa? Você sabe que essa história do piora antes de melhorar é engraçado, porque eu estava lendo esses dias a entrevista com o presidente da Puma, e ele dizendo o seguinte, que ele recomendou para a mulher dele que fizesse as compras de Natal agora. Ele falou assim, porque se ela não quiser ficar sem os produtos que ela está esperando comprar, é melhor que ela faça as compras agora, porque as cadeias de suprimento estão vivendo o caos. Então, quando o presidente de uma empresa como a Puma faz esse aviso pouco animador, a gente já sabe que vai piorar muito antes de melhorar. Já estou abrindo aqui o meu browser. Senão a molecada em casa não vai ter preço. Papai Noel não vai chegar esse ano, basicamente. Mas a questão é interessante. Ele faz esse alerta, é claro. Há sempre uma culpa que se coloca sobre a pandemia por causa de tudo isso, mas esse é um problema histórico. A gente só veio colocando mais água do que era capaz de encher esse copo e transbordou. Foi a gota d'água ali
para essa história. A gente vive um período complicado em que várias regiões e vários setores ficaram dependentes de uma única região. A gente tem custos operacionais que fizeram com que alguns tipos de transporte tenham sido privilegiados em detrimento de outros. Ou seja, uma série de condições que foram criadas para que a gente chegasse aonde está. E aqueles que conseguiram desenvolver sistemas para burlar essa estrutura maior que foi criada, eles estão se dando um pouco melhor. Mas veja, a gente fala sobre os chips e os eletrônicos. A Apple acabou de anunciar perdas bilionárias por causa da crise dos chips. Ou seja, eles também não conseguiram ficar fora de um problema anunciado já há bastante tempo por causa da pandemia, e que é um problema também anterior à pandemia e que se agravou durante a pandemia. Ou seja, a gente está vivendo um período bastante agudo em que a única solução seria, ou talvez a solução mais fácil, seria um grande reset, né? A gente zera e começa tudo de novo de maneira organizada. Como esse cenário ele é inviável, vai piorar bastante antes de melhorar, porque a gente tem um aumento de demanda, porque houve um período reprimido, porque as empresas estão tentando se organizar enquanto está tudo muito bagunçado, e por aí vai. Agora, sobre a questão da mão de obra, esse é um assunto que 20 a cada 10 executivos tratam como fundamental. Esses dias ainda eu falava sobre os prejuízos para a competitividade aqui no Brasil em função dos atrasos, né, dos adiamentos aí dos leilões do 5G, e eu ouvi do representante do Instituto Atmedia que, para além de todas as questões envolvendo o 5G, há ainda uma preocupação das empresas com a falta de profissionais. E aí, para qualquer segmento que a gente olhe, a falta de profissionais se torna um gargalo. Profissionais existem, e esse é o problema. O que não existe é profissional qualificado em quantidade suficiente para preencher as vagas que se tem abertas. E essa conta não vai fechar. Essa conta talvez demore ainda alguns anos para que a gente consiga equalizar se a gente fizer algo minimamente bem agora. Então, a gente vai viver uma deficiência grande de profissionais capacitados para fazer tudo isso que a gente discutiu aqui, a gestão de dados, o desenvolvimento dessas plataformas, de conseguir trabalhar com inteligência artificial. Inteligência artificial é o segmento que mais vai demandar conhecimento, vai demandar cérebros. E quantos a gente tem sendo preparados para poder trabalhar com inteligência artificial a partir da ótica que o mercado espera que seja aplicado? Então, a gente tem um período bastante difícil aqui no Brasil e no mundo todo. E para o Brasil, com um olhar ainda um pouco mais, um pouco menos otimista, vamos dizer assim, porque a gente tem dificuldades no campo econômico, há uma caminhada nossa em descompasso com o que vem acontecendo no resto do mundo, ou talvez mais acentuado do que as crises que a gente vem observando no resto do mundo. E aí isso, claro, vai criar desafios bem importantes. Bom, desde a semana passada, a gente tem um quadro novo, o nosso momento para tratar segurança digital. Então, antes de virar a chave, eu quero chamar o dessa semana, que tá muito legal. Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Esse momento que é apresentado pela Embratel, num bate-papo com o Mário Sérgio Rachid, que é diretor executivo de soluções digitais da Embratel. E aí, antes de te cumprimentar, Rachid, já quero lançar uma pergunta muito simples. Investimento em segurança, na equação, quem pesa mais, tecnologia ou pessoas? Essa é fácil, vai! Oi, Carlos. Prazer estar aqui contigo novamente. Bom, você começou bem hoje, né? Perguntinha complicada essa. Mas assim, eu costumo dizer aqui para o meu time, isso já faz muitos anos, que as empresas de maneira geral, mas principalmente uma empresa de serviços, e a minha área é uma área de serviços,
ela vale muito das 6 da manhã da segunda-feira até as 20 horas da sexta, né? Quando você tem muita gente ali. Sábado e domingo você não tem o fluxo de pessoas tão grande, então ela vale menos ou muito menos, porque você não tem gente ali pensando e criando. E eu trago isso para a mesma coisa para a segurança, ou seja, apesar do investimento de tecnologia e de ferramentas, de hardware, seja muito importante, se você não tratar as pessoas, se você não capacitar as pessoas, se você não criar uma cultura de segurança dentro da empresa, esse investimento não vai ser suficiente, né? Então, o treinamento é super importante, trabalhar os aspectos de importância da segurança, do que pode fazer, do que não pode, por que não pode, né? Porque é super importante para que todo mundo entenda aquilo ali, é super importante. Então, assim, se eu tiver que te responder isso de maneira clara, eu investiria em pessoas, mais do que em tecnologia. E eu fico pensando, né, ouvindo você falar, que essa não é uma conta de subtração. A gente está somando aqui, né? A gente está somando a capacidade, o potencial dessas pessoas bem treinadas, capacitadas, muito bem escolhidas e direcionadas pelas lideranças dentro das organizações, a ferramentas que entreguem de maneira, vamos colocar assim, quase que customizada, entendendo que é de fato ali uma customização também, o que a empresa precisa. Ou seja, quando a gente está falando em segurança, não é simplesmente ir lá, puxar da prateleira uma solução e botar para rodar. É quase que uma terapia, né? É olhar o que aquela solução vai entregar para potencializar também o negócio. Por isso que eu digo que é essa soma, na verdade, né? Perfeito. Um processo complementa o outro, né? Ou seja, não adianta ter a ferramenta mais atualizada possível ali se a pessoa não entende como é que ela opera o que ela pode fazer e o que não. Então, você tem toda a razão, ou seja, isso é uma soma de fatores que no final para atingir a melhor segurança possível dentro da sua organização, né? Nós aqui na Embratel, nos produtos que a gente vende, a gente trabalha muito isso com os nossos clientes, né? A questão da importância da capacitação, da importância de você ter uma política, uma cultura de segurança importante, da importância de você estar com os mecanismos, com os seus softwares ali atualizados, né? Porque também outro ponto importante disso tudo que a gente está falando, né? Você faz um investimento inicial e depois você esquece, vamos lá, de atualizar as versões. Você continua com o problema do mesmo jeito, né? Então, essas duas ações são, como você falou, são coisas que você soma para atingir o seu objetivo no final. Agora, quando o olhar é sobre pessoas, eu imagino que existe aí, nesse aspecto, um desafio adicional, que é criar uma espécie de multidisciplinariedade ali naquela equipe, né? Porque não dá para você ter todo mundo olhando para uma mesma direção. Ou seja, compor esse quadro de especialistas é também um processo minucioso e que requer um olhar especial. Exatamente. A gente, na verdade, dois aspectos importantes aí que você abordou. Um é que você tem essa multidisciplinaridade, né? Esse termo existe, mas, ou seja, você tem múltiplas disciplinas ali sendo atendidas por especialistas, cada um atuando dentro da sua função. Isso é super importante. E ter um olhar diferenciado também do usuário ou da pessoa que vai testar é super importante, né? Tem uma coisa também que a gente faz aqui, que é trazer pessoas de áreas diferentes ou pensamentos diferentes dentro da organização ou de fora da organização para opinar, né, sobre um determinado produto, solução, sobre algum aspecto de segurança e deixar isso livremente para ele, né? E isso também é importante, ou seja, ter multidisciplinas, ter opiniões diferentes, validações diferentes, é super importante, né? Eu acho que quando a gente vê isso também até na própria sociedade, né? Quanto mais plural for tudo isso, melhor o resultado. É isso, e esse resultado se reverte em benefícios para a empresa, se reverte em benefícios para as pessoas que trabalham naquela empresa e, evidentemente, para os clientes e para os parceiros. Então, pensar isso sob essa perspectiva, numa equação que seja simplesmente de soma entre pessoas e tecnologia, é fundamental. Rashid, a gente se encontra aqui no Momento de Segurança Digital na semana que vem. Um abração, meu amigo. Um abração, até a próxima. Ponto final em mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Você sabe, esse nosso espaço, essa nossa discussão semanal sobre cybersecurity
é apresentado pela Embratel. E você quer descobrir como habilitar a sua empresa para o próximo nível? Muito fácil. Acesse embratel.com.br e descubra todas as possibilidades. O que mais você precisa saber? Bom, agora sim a hora de virar a chave chegou. Carlos Aros, qual a dica da semana? Eu vou arriscar aqui que a minha dica da semana é a mesma dica da semana do Rafa. Já acertou, mas eu já mudei. Eu já usei análise preditiva e gêmeos digitais para imaginar isso, daí, Carlos Aros. O primeiro a falar ia levar hoje, não tem como. Mas eu ia fazer a seguinte proposta, que façamos a dica em conjunto, então. Vamos nessa. Vai lá, eu dou uma palhinha, vai lá. Porque todos temos muito a dizer a respeito. Mas não tem o que falar. O Mark Zuckerberg confirmou as previsões, que não eram previsões, que já tinha vazado em tudo quanto era canto, de que o Facebook estava promovendo um rebranding, que é um nome bonito para eu estou deixando tudo para trás e a partir de amanhã tudo novo de novo. E a empresa muda de nome, eles querem abandonar a pecha de uma rede social velha, entre aspas, por assim dizer, porque para mim Facebook é muito mais do que a rede social. Aliás, o Facebook deixou de ser a rede social há bastante tempo, porque oferece plataformas e tem um ecossistema tão amplo que é difícil simplificar dizendo que o Facebook é a rede social. Ele foi a rede social que conseguiu se transformar em outras grandes empresas, em outros grandes produtos que hoje têm impacto importante nas relações entre as pessoas, na dinâmica de trabalho, ou seja, é uma empresa muito maior do que a rede social em si. Mas a rede social ainda tem uma imagem muito forte nessa conexão com as pessoas. E diante de dificuldades recentes, e a gente tem assistido as respostas que o Facebook dá às denúncias e a todo esse processo bastante complicado, o que se definiu é que o Facebook agora vai olhar para um futuro que, sob certa perspectiva, já é o presente, que é o do metaverso. Ao contrário das previsões de André Miceli de que o nome adotado seria o Zuckerverso, eles preferiram ser mais convencionais e optaram pelo Meta. Sai o Facebook, entra a Meta. E a gente sabe que quando a gente alcança a meta, a gente dobra. E por isso que a expectativa deles é que esse seja um capítulo inicial para essa fundação de uma nova internet, que se dará a partir do metaverso, das tecnologias que vão viabilizar o metaverso. E como a gente já discutiu aqui, inclusive no episódio em que a gente tratou do tema metaverso, é muito complicado fazer qualquer aposta que diga o metaverso será assim, as empresas que vão se destacar serão essas, vai ser uma única grande empresa que vai materializar esse universo para as pessoas, ou vai ser um ajuntado, não dá para saber. Mas o Facebook tem uma aposta muito clara, e essa aposta ela está sendo paga de maneira muito enfática. Só esse ano, 10 bilhões de dólares investidos em pesquisa, em tecnologias, para o metaverso. E aí, a partir desses investimentos, o Facebook quer o quê? Colocar ferramentas, colocar recursos. Ele quer prover essa possibilidade. Tudo isso está nesse anúncio que o Mark Zuckerberg fez. Quem acessa lá o site meta.com entra numa página de institucional, com um vídeo, com uma série de mensagens, explicações sobre a empresa e etc. Lembra muito, inclusive, a página que foi feita, eu esqueci o nome da criptomoeda do Facebook, me ajudem. Libra. A Libra. Diem. Lembra muito Libra e depois Diem. Lembra muito a página que foi feita para a afinada Libra, essas coisas todas. E aí, agora, a gente fica esperando o que vem por aí. Porque, por mais que seja um anúncio importante, que tenha um impacto expressivo sobre o mercado de redes sociais, inclusive, porque, peraí, o cara está indo para o outro lado, para onde nós vamos, né? Também é um anúncio que é distante das pessoas, porque talvez a maior parte das pessoas, inclusive alguns daqueles que estão nos ouvindo, vão dizer o seguinte, o que diabos é o metaverso? Eu vou dizer que eu tenho um pouco de preguiça do metaverso, eu sou honesto dizer. Eu já não aguento a minha vida no mundo físico, imagina ela projetada no virtual. Então, a gente tem ainda essa distância, mas é um anúncio importante. Eles estão querendo construir uma nova história. No mínimo, a gente tem que dizer
que é jogar com regulamento debaixo do braço. Eu vou além, Aros. O Facebook, a Meta agora, está criando o regulamento. Eu acho que eles são muito ousados em estarem liderando essa corrida da construção desse futuro, que não é simples de ser construído, mas o Zuckerberg está mostrando que não veio para brincar, não. Não é só um projetinho, uma coisa para todo mundo achar que ele está ali refazendo a marca, não. Eu acho que ele está com vontade mesmo de construir essa internet do futuro. Não vou aqui adiantar mais análises, Carlos Aros, porque eu gravei um vídeo para o nosso canal do YouTube falando do que eu acho desse anúncio do Zuckerberg, mas só para complementar, uma coisa interessante, muita gente vem falando, mas as redes sociais estão passando por um momento complicado, o Facebook está morrendo. O Facebook anunciou há poucos dias o faturamento do terceiro trimestre. E a empresa vai muito bem, obrigada. É uma rede, continua sendo a maior do mundo, tem 2,8 bilhões de pessoas mensalmente ativas na rede. Então não dá para dizer que o Facebook está morrendo, está acabando. Muito pelo contrário, estão fortes, estão com dinheiro e estão com vontade de investir. Só para complementar, né, as outras redes também, a Alphabet, que controla o Google, também apresentou um resultado muito bom. O Twitter foi a única rede que não cresceu nesse período, mas porque eles pagaram, fizeram um acordo judicial. Se não fosse isso, também estariam bem. Muita gente estava apostando que as redes sociais iriam perder fôlego depois da pandemia, porque o pessoal ia voltar ao trabalho, ia parar de consumir rede social, mas elas estão indo bem. As Big Techs continuam sendo cada vez mais Big Techs. E só para dar não ficar aí no mesmo tema do Aros, uma dica que eu dou pro pessoal essa semana é ficar de olho no leilão dos 5G. As propostas já foram enviadas, foram 15 empresas que enviaram esses lances. Nem todo mundo eventualmente vai participar, porque pode ser que alguma não cumpriu ali uma exigência ou outra, e aí vai acabar sendo desclassificada, mas tem uma expectativa grande agora para o dia 4 e 5. A gente vai saber quem são as grandes operadoras que vão construir o 5G no Brasil, que por sua vez tem toda a relação com o metaverso. O metaverso ele vai ser impulsionado, entre outras coisas, pela rede móvel, e o 5G vai fazer parte desse novo universo. Bom, minhas considerações sobre isso, Carlos Aros e Rafael Coimbra, que Zuckerverso ia ser, no mínimo, um nome mais divertido. A gente ia rir bastante dessa história. Sobre o movimento em si, não é a primeira vez que acontece. O Rafa acabou de citar a Alphabet. A Alphabet um dia já se chamou Google. E em um determinado momento eles entenderam que era melhor que houvesse esse descolamento entre o nome da empresa e o nome do seu principal produto, para que no mercado de ações, para os investidores, para pensar no futuro, que isso faria todo sentido, mais ou menos como se um dia a Microsoft tivesse chamado Windows, E faz todo sentido, sim, que a empresa tenha um nome diferente, independentemente das razões que levaram a essa tomada de decisão nesse momento. A Meta é composta pelo Facebook, agora sim apenas um app, o Messenger, o Instagram, o WhatsApp, o Oculus, o Workplace, o Portal e a Nove, a moeda, como o Rafa falou. Só é curioso porque à medida que o metaverso avançar, a gente vai ter uma nova confusão entre o metaverso e a Meta, a empresa. E eu acho que essa confusão, acho não, tenho certeza, essa confusão é proposital, porque eles não estão entrando nessa com tamanha antecipação, sem que tenham a pretensão de serem confundidos com o próprio metaverso, né? A gente publicou um artigo recentemente que faz essa reflexão no quesito o óculos. O porquê de lançar o óculos agora, tão descolado do momento em que as pessoas efetivamente vão descobrir uma funcionalidade para ele, né? E a provocação do artigo, inclusive, publicado originalmente pela Technology Review americana, e que a gente traduziu aqui para o Brasil, é justamente essa. O Facebook está reservando um lugar no nosso rosto para garantir que seja o dispositivo deles. E com o nome Meta, está garantindo um lugar da nossa memória para que essa confusão aconteça. E aí a gente não vai chamar de Presto Barba, a gente vai chamar de Gillette, a gente não vai chamar de O Metaverso, a gente vai chamar de A Meta. É isso. Reservar um lugar nos nossos
corações, Carlos Aros, no final das contas. Que fofinho! Bom, a gente está chegando ao final, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. E também quero convidar você que nos ouve a entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Carlos Aros, meu amigo, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, um abraço para você, para o Rafael Coimbra, e faço a recomendação para que você que nos ouve acesse o nosso site. Fiz referências aqui, fizemos várias referências aos artigos no nosso site, e essas referências são feitas porque o conteúdo é bom mesmo. Vale a pena ler, vale a pena refletir. A gente vai de temas tão distintos quanto o metaverso, até falar sobre a biotecnologia, vamos discutir proteção de dados, e tudo isso sempre com esse olhar de como essas coisas estão mexendo com as pessoas, com os negócios, com a sociedade de maneira geral. mittechreview.com.br. Um abração para todo mundo. É isso, Rafa Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Convido o pessoal a dar um pulo lá no nosso canal no YouTube, porque se você ainda está confuso, não entendeu direito o que é o metaverso, tem vídeo lá explicando o que é o metaverso, tem vídeo comentando esse anúncio da Meta, entre outros conteúdos interessantes do mundo tecnológico. Até semana que vem. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil, pra gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.